Então sejam todos bem-vindos. E hoje, minha gente, é o Dia Mundial da Osteoporose, uma doença silenciosa que raramente apresenta sintomas antes de suas consequências mais graves. Quais são? As fraturas. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas convivem com a doença no Brasil e apenas 20% sabem que possuem a doença, que provoca, minha gente, pasme, 200 mil mortes por ano. Mas para falar sobre esse assunto, eu e você, vamos receber ele que é médico ortopedista, o nosso queridíssimo doutor Luiz Eduardo, que a gente convida para entrar aqui na nossa salinha da saúde. Boa noite, doutor, bem-vindo. Oi, Reinaldo, prazer estar aqui com você hoje. É uma alegria muito grande, doutor. Doutor, 200 mil mortes por ano, doutor? Muita coisa, né? Muita coisa. Vamos tentar no programa de hoje diminuir essa estatística, doutor? Vamos, com certeza. Então, trazer por bastante favor, informação para quem estiver nos assistindo hoje. Com certeza, gente. O nosso queridíssimo doutor Luiz já está aqui e nós queremos que você participe. Aproveite agora, já faça a sua ligação. Você está sofrendo de osteoporose? Você tem problemas de queda, já caiu, enfim, precisa de alguma orientação, de alguma informação? É a sua oportunidade a partir de agora para você participar aqui do nosso Saúde e Fé. Doutor, talvez assim, para a gente entender, osteoporose, né? Vamos definir o termo. O que é uma osteoporose? Reinaldo, é muito importante a gente definir porque é uma doença que às vezes passa muito desapercebida, é uma doença silenciosa e realmente é, né? Muitas das vezes você vai fazer o diagnóstico dessa doença depois que o paciente já teve algum problema. E o principal problema é a fratura, né? Que é o osso, né? Pela fragilidade ele se quebra. A osteoporose, na verdade, é uma doença metabólica, né? A gente tem uma diminuição da mineralização óssea, né? Ou seja, do conteúdo interno desse osso. Isso gera uma fragilidade, né? Como se fosse uma casa que perdeu um pilar, né? E essa fragilidade vai proporcionar a esse paciente uma chance maior de ter uma fratura, de ter uma lesão. O doutor Luiz, até quando, né, nesse processo metabólico, o nosso organismo ele vai produzindo o osso ou fortalecendo o osso? Como é que é o processo em nós desse fortalecimento da nossa camada, as camadas do osso, doutor? Frei, é muito importante a gente entender que ela não é uma doença só do idoso, ela ocorre ao longo da vida toda, né? São hábitos que a gente vai colhendo ao longo da vida, né? Por exemplo, né, uma criança, né, sedentária, uma criança que se alimenta mal, né? Ela leva isso como um hábito na vida dela, com certeza ela vai chegar lá na frente com maior risco, né? A gente está falando de uma doença muito frequente nas mulheres, né? Depois dos 50 anos. Por que depois dos 50 anos? Porque ela coincide muito com a menopausa, né? Que é quando a mulher deixa de menstruar e ela começa a ter, dentro do arcabouço ósseo dela, um desbalanço entre a produção de osso, tá? E o turnover. O que é o turnover? É a ciclagem que a gente faz. É interessante a gente entender que o nosso organismo, o nosso osso, a cada 7 anos, ele renova toda a arquitetura óssea, né? A cada 7 anos? A cada 7 anos, mais ou menos. Independente da idade? Igual a pele, a gente descama a pele, a pele troca. O osso também, tá? E esse turnover, né, essa capacidade de remodelamento ósseo é que faz com que haja, né, essa troca, né, de um osso antigo para um osso mais novo. A mulher chegando na menopausa, o que ocorre? Essas células, né, a célula que deposita osso e a célula que retira, elas entram num desbalanço, muito por uma questão hormonal. O estrógeno, que é o hormônio que a mulher produz ao longo da vida, cai muito, a níveis muito baixos depois da menopausa. E isso ocasiona todo esse processo da osteoporose. O doutor falou que o osso os minerais, enfim, a mineralização do osso, a gente vai perdendo. Qual é o principal elemento da composição do osso? É o cálcio, doutor? É interessante a gente entender, são minerais, né? E a gente tem uma base de colágeno, né? O colágeno, para a gente explicar para o pessoal em casa, é como se fosse um chiclete. Os minerais se grudam nesse chiclete, né? E forma aquele osso duro que a gente vê, né? Então, é muito importante essa matriz de colágeno, né? Reposição, a própria atividade física, bons hábitos alimentares, né? Favorecem muito para que essa matriz se forme e esses minerais se fixem, né? Principalmente o cálcio, o fósforo, magnésio, e tem uma infinidade de minerais que formam esse arcabouço ósseo. Doutor, nós estamos ao vivo e as pessoas estão interagindo já pelo nosso WhatsApp, a gente agradece de coração. É o nosso amigo Joaquim Arnoso de Campinas. Obrigado, Joaquim, Deus te abençoe, muito boa noite. Deus abençoe a sua participação aqui. A osteoporose é hereditária? Pergunta ele. É possível fazer um acompanhamento para evitá-la? Pergunta o nosso amigo Joaquim, doutor.
Há uma predisposição familiar, tá? Um dos fatores de risco, a gente vai até comentar um pouco sobre isso, né? Quais são os fatores de risco, né? O que predispõe o paciente a ter a osteoporose. Um deles, e é muito importante, é a hereditariedade, por exemplo, histórico na família, né? De fraturas por osteoporose, ou diagnóstico mesmo da osteoporose em algum outro familiar mais idoso, né? Predispõe essa pessoa, sim, a ter a osteoporose, tá? Ô, doutor Luiz, aproveitando a pergunta do Joaquim aqui, o doutor falou assim da questão dos minerais, o cálcio, o fósforo, o colágeno, enfim. E o que no decorrer do tempo, né, o passar dos anos, o que vai roubando, né, o que vai tirando esses minerais potentes necessários à formação óssea? O que a gente vai, como que a gente vai perdendo isso, doutor? Isso vai ocorrendo, com certeza, a parte alimentar, né, o quanto que a gente ingere de nutrientes favoráveis, né, a própria ingestão de cálcio na dieta, a vitamina D, que é muito importante nesse metabolismo do cálcio, tá? A gente tem hoje em dia também a atuação da vitamina K também, que é importante nessa parte da mineralização também. A atividade física, quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente está criando naquele osso uma carga. Isso estimula ele a remodelar e fazer um remodelamento de uma forma correta. A pessoa que é muito sedentária, ou ela é acamada, ou por algum motivo sofreu um acidente e ficou acamada por um período, a gente vê que a densidade mineral óssea dela cai muito, justamente por esse desuso que a gente fala. Então, assim, para o osso estar forte, é necessário que a gente esteja utilizando ele de uma forma como tudo é muito contínua. silencioso, a pessoa não percebe. Não percebe. Isso vai ocorrendo ao longo da vida e geralmente culmina ali, né, na época da menopausa, que é uma alteração metabólica hormonal, né, por conta dessa parte hormonal, você tem a osteoporose mais, vamos dizer assim, visível, né? E isso cursa com as fraturas, com as lesões que são mais graves. Muito bem, gente. Olha aí o nosso telefone 0300, você já está acordado, graças a Deus. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Maria Aparecida. A senhora fala da onde, querida? Eu falo de Dom Silvério, Minas Gerais. Seja muito, muito bem-vindo. Está acompanhando o Saúde e Fé aqui pela nossa rede Aparecida. Está gostando demais. É uma daquelas pessoas que eu imagino que não troca de canal. O dia todo está ligado na TV Aparecida, né? Canal Aparecida do Norte. Que Deus abençoe. E qual é a sua pergunta, querida? Eu queria saber dele, porque eu tenho muitas dores, porque eu já quebrei o meu pé 2 vezes, quebrei 5 costelas e quebrei o punho que teve que operar e pôr praça. E eu tenho muita dor no braço, dói demais. Se tem algo que eu possa fazer para melhorar, porque eu sinto muitas dores. Muito bem. E se tiver Covid, parece que ficou pior. Eu posso ter, assim, a indelicadeza ou a delicadeza, perguntar a sua idade, querida? Sim, 63 anos. 73 anos. Dona Maria Aparecida, o doutor já escutou a sua pergunta, já entendeu, ele vai responder, a senhora vai ouvir aí na sua casa, viu? Linda, um beijo para a senhora, Deus abençoe, melhoras aí. Escute a resposta do doutor, viu? É a Dona Maria Aparecida, doutor. Maria Aparecida, obrigado pela pergunta, viu? Uma pergunta muito interessante. A gente tem que entender algumas coisas, né? Você comentou que teve várias fraturas, várias lesões, né? É interessante a gente compreender que se essas fraturas, essas lesões foram por um trauma de alta energia, por exemplo, a senhora bateu, caiu, sofreu algum acidente, sofreu alguma queda, ou não, tá? Se não houve, provavelmente a osteoporose tem alguma ação, tem alguma relevância na doença, tá? Mas o trauma pode gerar uma fratura, um trauma, né, que ocorre no dia a dia, tá? O que acontece com a pessoa com osteoporose é que essa fragilidade óssea, ela pode gerar, às vezes, uma fratura por um mecanismo de trauma ou uma energia muito menor do que seria de uma fratura normalmente, né? Então, é interessante a gente estar avaliando isso. O que ela deveria fazer, doutor? Primeiramente, é uma avaliação médica, né? É muito importante porque existem outras doenças, né, que podem gerar essa fragilidade óssea, tá? Então, é interessante ela estar fazendo essa avaliação, tá? E a partir daí designar o tratamento, né? Hoje em dia os tratamentos que a gente tem, né, diagnosticando a osteoporose, tem uma vastidão grande, né, com a suplementação do cálcio, da vitamina D, muitas das vezes também realizando uso de medicações para poder melhorar o transporte, né, do cálcio para dentro do osso, melhorar esse turnover, então isso é muito importante. Olha que maravilha, gente. E o doutor aqui falou da importância de uma boa alimentação. O senhor gosta de uma saladinha, doutor?
Muito bom. E o senhor tem, assim, quando se faz a saladinha, coloca aquele fiozinho de azeite? Ah, isso é bom. Então o senhor vai gostar do que eu vou falar hoje. Eu peço licença aqui. Gente querida, né? Porque a gente quer falar hoje de uma realidade muito interessante que é um azeite, né? O azeite que a gente sabe da importância que ele traz para a nossa vida, os benefícios. Quem ama a cozinha sabe disso, na preparação do alimento, na preparação de uma salada, um azeite todo especial. E eu quero dizer para você que aqui nós estamos hoje num lançamento internacional, minha gente. O lançamento, né? Porque nós queremos mostrar para vocês, assim, acima de tudo, né? Acima de tudo, essa importância de cuidar da saúde. Acompanhe conosco. Oi, meu nome é Joyce, sou nutricionista aqui em Aparecida e hoje eu vim falar sobre alguns dos benefícios do azeite, que ele é extraído da azeitona. É um óleo que acaba sendo bastante utilizado tanto para temperos de saladas, quanto também para os preparos dos alimentos, desde uma carne grelhada até mesmo para fazer algumas coisas refogadas. Os benefícios do azeite vai desde o HDL, que é o colesterol bom, então ele acaba prevenindo uma doença cardiovascular, aumentando esses níveis de HDL. É um fator neuroprotetor para o nosso cérebro também. Tem bastante gordura boa nele, então ele promove bastante saciedade. Então, para uma dieta de emagrecimento, ele pode sim ser utilizado, mas claro, por ter bastante caloria, tem que tomar cuidado com a quantidade e como escolher um bom azeite. Então, no mercado, o ideal é sempre ir para os azeites que têm a acidez mais baixa, então de 0,8 para menos, tá? Então de 0,3, 0,2 e sempre com um vidro escuro, porque se ele tiver contato com a luz, um vidro mais clarinho, ele acaba ficando mais rançoso, ou seja, ele é oxidado, fazendo com que os benefícios dele, a maioria seja perdida. Para mais informações sobre esse alimento, só procurar uma nutricionista. Agora, doutor, o senhor falou antes que era uma doença silenciosa, né? Mas o corpo vai dando sinais, né? Ou seja, é dor nas juntas, é dor, ou seja, é um processo doloroso que começa a se instalar no corpo. Que sinais que o nosso organismo vai dando que o osso está ficando fraco? Reginaldo, isso é uma peculiaridade dessa doença. Ela não dá sinal quase que nenhum, tá? A gente geralmente vai ter a dor depois que o paciente já fraturou, né? As principais regiões que a gente tem de fraturas é no rádio distal, que é o punho, né? O ombro, tá? O quadril e a coluna. O principal é a coluna. Geralmente é a fratura mais comum associada à osteoporose, tá? Então, geralmente essa paciente, ela vai fazer um movimento às vezes pequeno, vai virar no sofá ou eventualmente num quebra-molas numa viagem, ao passar no quebra-mola, né, ela faz uma fratura por achatamento na coluna, a massa mesmo, né? Eu gosto de falar que a osteoporose é como se fosse um isopor, né? Você pega o isopor, você aperta ele, ele tem uma consistência. A osteoporose é como se você cavasse ali dentro do isopor e tirasse, né, uma parte interna dele. A hora que você aperta, você amassa. E é mais ou menos isso que acontece com essa vértebra. E é uma fratura dolorosa, né? Existem terminações nervosas naquela região, mexe com ligamentos, músculos, então aí sim vai gerar uma dor. Por isso que em casa, doutor, é muito importante cuidado com os tapetes, cuidado, assim, coloque já a adaptação no corrimão, se tem a sua casa, tem a escadinha, coloque assim para segurar, para se firmar, cuidado assim nos tapetes, tanto na sala como no quarto. Tudo isso pode levar assim, são situações que podem remeter a quedas, doutor. Isso, é a primeira coisa que a gente faz, são medidas, a gente fez o diagnóstico da osteoporose, obviamente a gente vai tratar, mas as medidas também do ambiente desse paciente idoso é super importante. Corrimão, né, ter corrimão, evitar tapetes, ou se for ter o tapete, colocar, né, borracha embaixo dele de alguma forma para ele não ficar escorregadio. Luzes, é muito comum à noite a gente levantar para ir ao banheiro, né? E muitas das vezes o quarto está escuro, né? E a pessoa vai às vezes no escuro, isso é muito ruim. Então, ter uma luz, ter uma fonte de luz ou um interruptor próximo à cama para que esse idoso vá ao banheiro e enxergue bem onde que ele está indo. Porque o problema é você cair e ter essa fratura, né? Então, é o que a gente quer evitar. Se mora sozinho, a queda é complicado, viu, gente? Sim, sim. Vamos às perguntas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp. A gente agradece a Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida. Não disse a cidade, mas você sempre é muito bem-vinda. Gostaria de saber se realmente os medicamentos para baixar colesterol
prejudicam os ossos, assim, os efeitos colaterais de alguns medicamentos, doutor? O colesterol, geralmente as medicações que têm baixo colesterol não prejudicam o osso diretamente, prejudica a parte muscular. Há uma lesão muscular pelo uso dessa medicação. É muito comum a pessoa começar a sentir dores musculares, é o que a gente chama de rabdomiólise, é como se fosse uma lesão medicamentosa mesmo pelo uso desses remédios, tá? Então esses que são os principais aí do mercado, que é mais prescrito, que muitas vezes tem na rede pública, eles têm esse efeito colateral, mas é na parte muscular, né? Então é uma dor meio inespecífica, pode parecer do osso, mas não tem uma relação tão direta, tá? Existe algum exame que eu posso ir no doutor Luiz Eduardo? Se eu quero fazer um exame para ver se o meu osso está bom, se o meu osso está forte, se o meu osso começou a ficar poroso. Existe algum exame específico? Existe, é a densitometria óssea, né? É um exame que é realizado, geralmente a gente indica para mulheres, né, na pós-menopausa, acima dos 65 anos, tá? Existem casos que a gente faz antes, quando? Histórico familiar positivo, a paciente que já teve uma fratura por insuficiência, ou seja, uma fratura com baixa energia, né, como eu falei, às vezes foi movimentar e fez uma fratura, também é uma paciente que a gente vai pedir. Se ela tem alguma outra doença, muitas das vezes alguma doença endocrinológica, alguma doença reumatológica que pode antecipar, né, uma osteoporose mais precoce, então também é uma outra indicação. A partir da densitometria a gente utiliza algumas tabelas e coloca o paciente em 3 gradações: normal, osteopenia, né, que é uma fase antes da osteoporose, e a osteoporose, que seria uma fase mais avançada e também mais grave, com maior risco de fraturas. Eu não vou fazer esse exame da densitometria óssea porque vai que o médico lá abre a carne lá para pegar o osso. É assim que é feito, doutor? Não, esse exame não é feito assim, é feito através de imagem, né? É feito uma quantificação dessa densidade mineral óssea. E isso, a partir de leituras ali, a gente consegue estimar isso e colocar numa tabela que compara esse paciente com a mesma faixa etária ou com uma faixa etária mais nova. São 2 formas que a gente tem de alocá-lo ali dentro disso. Existe, por exemplo, doutor, assim, a fase prévia à fratura, né? Sim. Pode ser que o osso, pode ser que eu tenha, ou nós tenhamos, assim, ossos trincados, né? E aí, com a fase anterior à fratura, doutor? E geralmente isso não acontece. Isso acontece muito na fratura por estresse, tá? Que é muito confundida com a osteoporose, né? A fratura de estresse geralmente está relacionada ao atleta, né? Que é aquela pessoa que corre, que faz um exercício físico muito extenuante todos os dias. Isso gera uma fragilidade ali naquele osso, também por um turnover, né? Que é aquele termo que a gente utilizou de ciclar o osso, né? Aquela remodelação óssea constante, que gera uma fragilidade naquela região e quebra, tá? Aí sim seria um ponto. Geralmente a osteoporose não, é um osso que estava normal, entre aspas, né, no aspecto dele, que por algum trauma de baixa energia faz uma fratura que não aconteceria num paciente mais jovem ou nessa mesma pessoa quando ela era mais jovem e não tinha desenvolvido a doença. E eu agradeço demais a sua participação. É tão bom quando a gente tem um programa, como todos os programas que a gente tem aqui, que você participa, que você interage, que você se interessa, porque você está querendo assim, investir na sua saúde. Isso é bom demais. Por isso as participações aqui, a Cibele Sena Ribeiro. Olá, obrigado, Cibele, Deus te abençoe, viu? Tenho osteoporose na coluna. Gostaria de saber se posso fazer musculação, osteoporose e exercícios, doutor. Com certeza, é o que eu falei no começo, que é muito importante, né, para que esse osso fique mais forte, a gente estimular de alguma forma, tá? O desuso, ou seja, a pessoa acamada, a pessoa que não pratica atividade física, é sedentária, é muito prejudicial. Isso atrapalha a densidade mineral óssea. Então o exercício também é uma das primeiras coisas que a gente vai instituir nesse paciente. Vamos tratar, fazer aquelas medidas que a gente falou de controle do ambiente dele e colocar ele num tipo de atividade. Ela perguntou ali a musculação. Musculação é uma atividade um pouco mais avançada. Geralmente a gente começa com uma fisioterapia, vai migrando para um pilates, depois vai fazendo um funcional. Tem pacientes já que tem artrose, já tem uma dificuldade para fazer atividade física, às vezes a gente utiliza até a água, né? Fazer uma hidroginástica, que a pressão da água ajuda a diminuir a sobrecarga no joelho desse paciente, no quadril desse paciente. Então, a gente tem que dar condições para que ele vá progredindo e vá alcançando níveis de treinamento, de exercícios ao longo da vida. E pode sim fazer musculação numa fase mais para frente. Que maravilha, gente. Minha gente, que exercícios
fazem bem à saúde, a gente sabe. Todos os médicos dizem isso e é uma verdade. Exercício faz bem à saúde. Agora, quando se trata da osteoporose, minha gente, o exercício na água é tão importante, sabe por quê? Porque tem aquela resistência própria da água. Você entra na água, você mexe o braço, você mexe a perna, você vai tentar caminhar. A própria água, ela faz aquela resistência e já se torna um exercício. Vamos assim assistir uma matéria para ver a importância dos exercícios aquáticos. Acompanhe conosco. Eu tenho 58 anos e já pratico a hidroginástica há mais de 20 anos aqui na Ju. Fiquei afastada um tempo, mas agora já estou de volta. Mas a hidroginástica para mim é tudo. Eu tenho pressão alta, sou diabética, aí eu já tive fraturas na perna e por causa da fratura que eu vim fazer hidroginástica. Eu tinha muita dor na perna, era muito sedentária, isso tudo ajudou bastante. Hoje em dia eu não tenho mais problema com a pressão e a diabetes também está diminuindo. Os exercícios aquáticos, eles são excelentes para a nossa saúde. Ele tanto é que é considerado o exercício mais completo. O nosso corpo, ele necessita de 3 pontos muito importantes. Força, que corresponde à força muscular, à tonicidade muscular, à densidade óssea, né? A tendões, ligamentos, a flexibilidade, que tem a ver com a nossa mobilidade, né? O jeito da gente se movimentar, e a parte fisiológica, que é a parte do sistema cardíaco, do sistema respiratório, E a natação é o exercício que consegue abranger esses 3 pontos. A hidroginástica é uma atividade física realizada no meio aquático, do qual o paciente, ou o cliente, ou o usuário, ele vai ter uma liberdade total dentro da água, ele irá realizar movimentos que fora da água ele não conseguiria realizar. A natação, ela é composta de 4 estilos: o nado crawl, o nado costas, o nado peito, o clássico, o nado borboleta ou golfinho. Essas 4 modalidades, elas trabalham todos os grupamentos musculares. Elas possuem grande queima calórica, possuem uma resposta cardiorrespiratória imensa, né? Quando o paciente ele resolve buscar atividade aquática, ele vai ter uma melhora na densidade óssea, porque vai ter um impacto, mas um impacto controlado, um impacto sem lesão. Ele vai ter apenas os benefícios do exercício, os benefícios do impacto, sem a deformação do osso. Ou seja, há sim estudos que comprovam que a densidade óssea aumenta com o uso ou com a atividade física aquática. Tanto a natação quanto a hidroginástica são excelentes opções para a melhora da sua saúde. E a vantagem é que você tem uma proteção muito grande, né? Dentro da água, o risco de lesão é praticamente mínimo. Quem pode fazer natação? Todo mundo. A natação, ela começa aos 3 meses de idade. Aos 3 meses de idade, você já pode trazer o seu bebê. E as vantagens de começar muito cedo é que, aprendendo a nadar, você também tem a parte de segurança. E, em compensação, você pode praticar a natação ou a hidroginástica ou qualquer outro tipo de atividade física na água durante toda a sua vida. E muitas vezes, na terceira idade, onde muitos exercícios são contraindicados, a natação está aí de novo, fazendo você fazer atividade dentro dela com total liberdade, como se você fosse um jovem, né? Então, se você, por exemplo, tem 90 anos, você consegue nadar exatamente da mesma forma como você nadava anteriormente. Eu convido você a vir experimentar a natação, a vir experimentar a hidroginástica. A hidroginástica hoje em dia, ela está muito ampla, né? A gente tem hidropilates, hidrofuncional, hidrojump, hidrofuncional, hidroflex.
tem uma gama imensa de opções. Então, fica mais fácil da gente conseguir agradar essa pessoa que está vindo buscar uma melhora em sua saúde. E eu convido você a conhecer a nossa escola. Estamos aqui, o Splash está aqui em Aparecida há 25 anos. Fizemos 25 anos agora, dia 10 de outubro. E será um grande prazer cuidar da sua saúde. Eu recomendo a hidroginástica para todas as pessoas que se sentem sedentárias, se sentem com dores no corpo. E que é muito bom. Estar aqui dentro dessa água é uma delícia. E é uma coisa que ajuda o corpo inteiro e a cabeça também. Olha que maravilha, gente. Você viu dois conceitos, assim, muito bem feito o vídeo. Hidroginástica e natação, assim. Mas se você não sabe nadar, vai fazer hidroginástica. Tem tantas alternativas. O importante é você ver os benefícios da água, principalmente você que está aí se tratando de osteoporose. Correto, doutor? Correto, é muito importante, né? E é um dos exercícios que a gente recomenda inicialmente, né? A pessoa que está começando, realmente o exercício na água, ele protege as articulações, é um meio... Às vezes a pessoa gosta mesmo de nadar, já está ambientada ali, é um meio dela se divertir com outras pessoas também, um ambiente geralmente, né, se realiza em comunidade com outras pessoas, então é muito importante, sim. Doutor, assim, o senhor falou da... Então, gente, a gente recomenda, faça natação, faça hidroginástica, uma matéria muito bem feita, parabéns ao super time aí que preparou essa super matéria, viu? Tem gente, eu já ouvi falar assim, pessoas que têm ossos de vidro. É um estado avançado da osteoporose? Como é que é? Na verdade, existe uma doença que chama osteogênese imperfecta, tá? Essa é a doença dos ossos de vidro, tá? É uma doença que dá numa criança bem novinha e ela geralmente cresce com essa Do nada doença. o osso quebra. Tá? É um osso que tem uma fragilidade diferente, tá? Eu não chamaria, assim, a osteoporose da doença do osso de vidro porque é uma condição que é um pouco diferente disso. Ela, vamos dizer assim, é fisiológica, né? Ela começa a aparecer por quê? Porque a gente está vivendo mais, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, ela é uma doença realmente por conta disso, porque a gente está vivendo mais, vai surgir outros problemas, né? Alterações hormonais que vão gerar. Mas a doença realmente dos ossos de vidro é a osteogênese, que ela foge um pouco dessa faixa etária, uma faixa etária mais jovem. Muitas das vezes o paciente ele não atinge uma idade mais velha justamente por isso. Ele tem sucessivas fraturas ao longo da vida, ao longo do corpo, isso vai debilitando o corpo dele. Geralmente ela tem uma brevidade de vida um pouco maior. Uma alimentação, assim, doutor, que é fraca em nutrientes, proteínas, enfim, isso contribui para o surgimento da osteoporose? Com certeza, né? A baixa ingesta de proteína ou uma dieta não balanceada, onde os macronutrientes não são atingidos, muitas das vezes vai gerar um déficit nessa pessoa, um déficit muitas vezes nutricional. Isso vai atrapalhar o ganho de massa muscular dela ao longo da vida e o que protege nossas articulações, o que nos dá capacidade de trabalho, de nos exercitar é justamente o músculo, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso, né? Tem muita gente que fala, não, mas eu me alimento, mas é importante você ter a ideia do que é a proteína, o que é o carboidrato, como que isso comporta no seu prato, no seu dia a dia, porque isso também é saúde, não só o exercício, né? Diz que tomar sol de vez em quando faz bem, né, doutor? É muito importante, Frei, a gente fala muito isso, né? A produção da vitamina D, né, a maior parte dela é feita na nossa pele, né? Então a exposição ao sol ela é fundamental para a gente ter níveis adequados de vitamina D, né? Que é um dos, vamos dizer assim, assessores do cálcio, né, em todo esse metabolismo para que haja essa entrada do cálcio, haja essa absorção do cálcio no nosso organismo. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou lá na farmácia, compro a vitamina D, tomo e vou um pouquinho no sol, é isso, doutor? Você pode fazer isso também, tá? Mas o ideal é que a gente fala a exposição ao longo do dia, tá? Dos membros, né? Geralmente a gente usando uma camisa, você vai ter uma exposição da parte mais periférica de 20 minutos, tá? No sol entre meio-dia e 2 da tarde, que é onde a gente tem a maior capacidade, né? A gente vai absorver raios ultravioletas e essa produção acaba ocorrendo, tá? Então o que a gente recomenda é pelo menos 20 minutos ao dia. Infelizmente a gente acaba não conseguindo muitas das vezes, né? Agora, doutor, tem muita gente que de repente assim não pode ir lá fora, tá acamada, enfim. O solzinho pela janela faz bem também? Com certeza, ajuda bastante, né? A exposição no lado externo é o ideal, né? Mas de dentro também de casa, se a pessoa tomar, às vezes tem que ser um período um pouco maior, né? Esse cálculo tem que ser feito, tá? É um cálculo realmente que a gente realiza, mas em média seria mais ou menos isso. O vidro, ele não vai interferir ainda?
diretamente eu não acredito que não teria nenhuma interferência maior. Que maravilha. Tem perguntas chegando, WhatsApp chegando, que maravilha, gente. É isso que a gente quer, ajudar você, interagir com você, responder a sua dúvida, tirar a sua dúvida. É a nossa amiga Carla Costa, de São Paulo, capital. Boa noite, Carla. Que bom que você está conosco, Carlinha. Frei, minha mãe tem fratura no quadril e tem osteoporose, por isso ela não consegue se movimentar muito mais. Como pode ser feita uma reabilitação dos movimentos? Agora, doutora, assim, nessa linha do tratamento, aproveitando a pergunta da Carla aí, doutor. Carla, muito obrigado pela sua pergunta e realmente você tocou num ponto muito importante. A fratura de quadril no paciente com osteoporose está relacionada a 50% de mortalidade, tá? Então é muito alta. A fratura que é problemática é a do quadril. Por quê? Porque você fratura o quadril, você perde a sua capacidade de se mover, né? Foi o que acabou acontecendo com essa senhora, né? E você perde a capacidade de se mover, outros problemas surgem, né? O desuso, você pode ter uma pneumonia, você pode ter outras complicações. Por isso que é tão importante reerguer esse idoso o quanto antes. Ele fraturou o quadril, hoje em dia a gente coloca uma prótese de quadril ou fixa com parafusos, para quê? Para esse paciente no dia seguinte estar de pé, tá? A sarcopenia que a gente fala, ou seja, a perda de massa muscular por desuso é muito prejudicial para o idoso, tá? Então, teria que avaliar o caso dela, claro, né? Eu não a conheço, porém, o ideal é que a gente consiga colocar essa senhora de pé o quanto antes e dar capacidade de movimentação para ela, para evitar esse desuso. Aí, doutor, eu entendi que é importante você fazer exercício na água, hidroginástica, natação, uma boa alimentação, mas a gente sabe que muita gente, às vezes a nossa alimentação não é tão rica. Aí eu vejo uma propaganda, né, na televisão, na farmácia, aqueles assim, complementos alimentares, enfim. Sim. Tome isso porque você nunca mais vai ter osteoporose. Aí aparece aquela pessoa correndo, feliz da vida. Eu sei que isso é bom, ajuda bastante, mas eu gostaria de uma orientação sua, até mesmo para quem for tentado aí, a não gastar dinheiro à toa, sem antes ouvir uma orientação de um profissional. Isso é muito importante, Frei, porque o que a gente vê, né, hoje em dia, há estímulos para a pessoa consumir isso como se fosse algo bom sempre, né? E não é bem assim, né? A reposição de cálcio ela tem que ser feita com muita orientação, ter um acompanhamento do médico, cálculo de doses. A gente fala aí em 1.200 miligramas por dia de cálcio, né? Mas isso pode ser ingerido através de alimentos, tá? Não necessariamente precisa tomar alguma medicação para isso, tá? Tem casos que precisa de complementar, porque a pessoa às vezes tem uma dificuldade de absorção, tá? Então aí sim teria que ser medicado. A gente estava até conversando aqui, o cálcio em excesso ele pode gerar problemas cardiovasculares graves. O cálcio começa a se depositar em algumas regiões, inclusive nas artérias do coração. Então há um risco de AVC e infarto do miocárdio, né, que é o infarto, aumentado em pacientes que estão utilizando o cálcio. Foram feitos estudos, né, ao longo dos anos aí, mostrando que essa realidade acaba acontecendo. A vitamina D é um pouco diferente, tá? Se você tem um déficit de vitamina D, que a gente fala que é menos do que 20, ela requer uma reposição. Muitas vezes só a exposição solar não vai gerar isso. Então a gente faz uma reposição, às vezes até uma dose mais alta, a gente fala em 50 mil unidades por 8 semanas, e depois a gente faz uma dose de manutenção de 1.000 a 2.000 constantemente para esse paciente. A vitamina D é menos deletéria, mas a gente tem que lembrar também que ela tem efeitos colaterais, também deve ser usado com orientação médica. Então, minha gente, a orientação que a gente passa para você, a partir da resposta do Dr. Luiz aqui, antes de você comprar ou ser tentado a comprar, pergunte ao seu médico, pergunte, enfim, porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Assim, a propaganda é muito boa, sempre é muito boa, mas de repente tem efeitos colaterais numa pessoa e às vezes a que você usa para o bem pode prejudicar lá na frente. Então, antes de você ser tentado a comprar, gastar dinheiro, entrar nessa dinâmica da propaganda, pergunte sempre ao seu médico se aquilo é bom. Faz bem para a sua saúde, que faz bem a gente sabe, mas faz bem para a sua saúde do jeito que você está, viu? Pergunta chegando, a gente agradece a Silvia Castro, Diamantina, Minas Gerais. Obrigado, Silvia, que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Doutor Luiz, tenho artrose no quadril e queria saber se isso pode, com o tempo, causar osteoporose. Pergunta a Silvia, doutor. Silvia, obrigado pela pergunta. Bom, muita gente faz essa confusão, tá? Uma doença não tem uma relação direta com a outra, tá? O que acontece é que são doenças que ocorrem na mesma faixa etária, né? Geralmente é o paciente mais idoso, tá? Mas
A artrose do quadril pode te comprometer a realizar exercícios que podem, ao longo do tempo, gerar osteoporose, mas diretamente, como um fator causal, não, tá? Então, seriam doenças que ocorrem na mesma faixa etária, porém de origens distintas. Doutor Luiz, uma pessoa que foi constatado, diagnosticado osteoporose, enfim, ela resolveu aí fazer exercício na água, se mexer um pouquinho, ter acompanhamento médico, pode regredir o grau de osteoporose ou simplesmente impede o seu avanço? Como é que é? Ela pode melhorar, tá, Frei Rinaldo? Não temos uma cura para essa doença, mas ela é controlável, tá? A partir do momento que a gente detecta o problema, a gente vai agir nesse pilar, né, que é a suplementação do cálcio e a vitamina D, que a gente conversou, né? Pode ser feito por medicação ou com a própria ingesta de alimentos, né? Dependendo de cada caso. Nós vamos utilizar medicações. Na osteoporose não tem muito o que a gente fazer, a gente vai ter que entrar com algum tipo de remédio. E a gente tem duas linhas de medicação, né, que são as medicações que atuam nesse ciclo de reabsorção óssea, né? Ele melhora esse ciclo de reabsorção óssea, isso permite que deposite osso, né, de qualidade dentro daquela matriz e isso regenera um pouco. Às vezes a pessoa sai de um quadro de osteoporose para uma osteopenia, totalmente possível, tá? Existem outras drogas que estimulam uma produção realmente não relacionada a esse turnover, essa remodelação, uma produção óssea realmente. São hormônios, outras medicações que a gente usa. Dentro dessa gama de medicação, o que a gente tem que fazer é entender o paciente, né, as comorbidades que ele tem, ou seja, outras doenças que ele já tem, para a gente poder utilizar dessas classes de medicações, são classes diferentes, a gente vai pegar a melhor para esse paciente, prescrever para que ele esteja tomando durante o período de recuperação. Eu gostaria de perguntar agora, doutor, a relação, o casamento entre osteoporose e obesidade, porque a pessoa pode ter a sua idade, ela está acima do peso, o quadro de osteoporose está ali, mas ela é obesa, isso aumenta os riscos de quedas e fraturas por causa do seu peso, doutor? Isso é uma coisa interessante, a gente até fala, na medicina talvez pouquíssimas doenças são a obesidade seria um fator protetor, a osteoporose por dois motivos. Primeiro, a mecânica, a pessoa que é mais gordinha, se ela cair, muitas das vezes o trauma ocorre, porém não chega a fraturar, né? E um outro ponto importante é que a produção do estrogênio, a estrona, né, ela é produzida na parte mais periférica, na gordura periférica que a gente fala, tá? Então o paciente mais obeso, ele teoricamente está protegido. A gente falou que a osteoporose é uma doença da baixa do estrogênio na mulher pós-menopausa. A mulher que é mais gordinha, ela para de produzir o estrogênio, né, nas gônadas, né, nos ovários, mas ela continua produzindo perifericamente. Então é um contrassenso aí, né? Parece que a obesidade piora aqui, mas nesse caso não estou falando para ninguém ficar gordinho, ninguém comer demais. Tem outros efeitos colaterais. Tem outros efeitos colaterais que são muito deletérios à saúde, tá? Mas é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito bem, mas a explicação é justamente por isso. Doutor, então agora olhe para a sua câmera, para quem está em casa aqui, aquela informação, aquela dica fundamental para a gente assim não ter tantos problemas de osteoporose lá na frente, doutor. É fundamental a gente, desde o começo da vida, entender, né, que a doença da osteoporose ela vai se manifestar lá na frente, mas medidas que a gente realiza ao longo da vida toda, exercício físico, alimentação, bons hábitos até da parte psicológica, de trabalho, postura, é muito importante, né, para que lá na frente você chegue com uma bagagem, né, uma memória muscular maior, uma memória óssea maior, e você não passe, ou se passar, você tenha garantias ali que você vai ter uma resolução da sua doença de uma forma melhor do que um paciente que não se cuidou dessa forma. Que maravilha, gente. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Luiz Eduardo dos Santos Ribeiro, nosso médico ortopedista. Quem quiser entrar em contato, os contatos já estão aparecendo na sua tela aí. O Facebook é @Luiz Ribeiro Coluna, Instagram é Dr. Luiz Ribeiro Coluna, tem um site que é drluizeduardo.com.br, o 12996570026 para você aí entrar em contato, vale a pena se informar mais, aprofundar mais e assim, acima de tudo, você vê se você está precisando realmente desses cuidados, fazer uma densitometria, fazer um acompanhamento, viu? Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado, que Deus o abençoe, muito obrigado por ter vindo aqui. Excelentes dicas, excelentes esclarecimentos, viu, doutor? Foi um prazer estar com você aqui hoje, agradeço toda a produção, aos nossos telespectadores aí, foi um prazer. Até a próxima, então. Até a próxima. Certeza, com certeza. Porque agora, minha gente, é importante no programa Saúde e Fé. Saúde e Fé. E a gente sempre, claro, quer concluir esse momento
com você, rezando por você, rezando com você, colocando todas as suas intenções. Então prepare o seu coraçãozinho para o nosso momento de oração. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. E já estamos aqui em nosso cantinho da oração, no nosso oratório, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe padroeira, a imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer. Lembrando que semana que vem vamos falar, por exemplo, câncer de mama. Então, eu queria nesse momento começar trazendo justamente nessa oração todas as pessoas que estão em tratamento de câncer, as pessoas que receberam esse diagnóstico, as pessoas que vão passar por cirurgias, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, a gente coloca. Se você é uma dessas pessoas, conhece alguém, saiba que estamos aqui, né, na casa da mãe, fazendo esse programa, rezando por você, pelo sucesso do seu tratamento. Recebeu a notícia ruim. Não é fácil receber uma notícia como essa, mas estamos aqui em oração para que você logo, logo, com um tratamento bem feitinho, você possa receber a grande e boa notícia da sua cura, da sua vitória, viu? Quero colocar também no manto sagrado de Nossa Senhora todas as famílias, todas as pessoas que estão lidando com essa realidade da osteoporose. Quero colocar todos os médicos na pessoa do Dr. Luiz Eduardo, os médicos, os enfermeiros, os plantonistas, os agentes da Pastoral da Saúde, os cuidadores também em nossa oração. Quero colocar todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas, internadas, nas UTIs, enfim, aquelas pessoas que estão em casa, impossibilitadas talvez de caminhar, né? Impossibilitadas de algum movimento. Então a gente coloca tudo isso no coração de Nossa Senhora, pedindo a intercessão pelo nosso país, minha gente, pelo nosso país. Quantas pessoas durante toda a nossa programação aqui na TV Aparecida ligam para a gente, colocam sua situação, choram, se emocionam, pedem por sua cura física, por sua cura espiritual, por suas famílias. Como não colocar tudo isso no coração de Nossa Senhora? Como não rezar por você? Como não trazer você e colocar no manto sagrado, acolhedor, no colo de Nossa Senhora? Então a gente quer com muito carinho. Quero convidar você agora a preparar o copo d'água, viu? Copo d'água para você estar tomando o remedinho, vai tomar um remedinho com água abençoada. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos, Senhor, mais uma vez esta água tão limpa, tão pura e tão transparente, como tem que ser a nossa vida nessa busca constante e diária da santidade. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água aí, essa água eu vou dedicar ao Dr. Luiz, viu, gente? Obrigado pelo carinho, minha gente, obrigado de coração por tudo aquilo que você nos faz, nos ajuda a fazer esse programa, ainda um programa de quanta qualidade de vida, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Peregrino, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.